Existe uma palavra na oração do Pai Nosso que Jesus inventou. Uma palavra que não aparece em nenhum outro lugar do grego antigo, nem em Platão, nem em Aristóteles, nem em um único papiro, recibo ou carta do mundo antigo. E se você reza essa oração desde criança, provavelmente não faz ideia do que ela realmente significa. A palavra é epiousion, e os tradutores a escondem há 2000 anos por trás de uma única sílaba sem graça. Diária. Não é diária. Não realmente. Não do jeito que você pensa. Orígenes, um dos primeiros teólogos cristãos, admitiu no 3º século que tinha procurado em cada filósofo grego, em cada dramaturgo, em cada papiro, e não conseguiu encontrar essa palavra em lugar nenhum. Ele concluiu que Jesus devia ter inventado a palavra sozinho. Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim por volta do ano 400, ficou tão confuso com essa palavra que a traduziu de 2 maneiras completamente diferentes no mesmo parágrafo. No Evangelho de Lucas, ele a chamou de diária. No Evangelho de Mateus, ele a chamou de supersubstancial. 2000 anos depois, linguistas católicos, ortodoxos e protestantes ainda discutem sobre o que ela realmente significa. E essa é só uma palavra. Existem outras. A palavra traduzida como Pai não é a palavra hebraica formal para Deus. Na verdade, em todo o Antigo Testamento, ninguém tinha jamais orado a Deus da maneira que Jesus estava prestes a ensinar essas pessoas a orar. Era quase proibido. A palavra traduzida como tentação é uma que um papa mudou publicamente em 2019, porque ele disse que a versão tradicional fazia Deus parecer um manipulador que armava ciladas para os próprios filhos. E a linha final, aquela sobre o reino, o poder e a glória para sempre, quase certamente não é algo que Jesus disse. Foi acrescentada por escribas séculos depois. Quando chegarmos aos manuscritos, vou mostrar exatamente quais deles não têm essa linha. Você reza essa oração a vida inteira. E existe uma chance muito real de que quase toda palavra signifique algo diferente do que te ensinaram. Então vamos voltar. Voltar até o início, antes da versão do Rei Jaime, antes da Vulgata Latina, antes do Novo Testamento grego, antes até do aramaico que Jesus realmente falava nas colinas da Galileia. Vamos desmontar essa oração, palavra por palavra, linha por linha. O que Jesus disse, o que significava para as pessoas que ouviam, o que significa para você hoje à noite. Porque ninguém te avisa antes de começar essa jornada. Uma vez que você enxerga o que essas palavras realmente significavam, você nunca mais consegue rezar essa oração do mesmo jeito. Não dá para desouvir. Então, se você ainda está aqui, fique comigo. As coisas ficam mais estranhas daqui para frente. Antes de falar sobre o que Jesus disse, precisamos falar sobre onde ele disse. Porque para entender por que ele inventou essa palavra, você precisa entender contra o que ele estava reagindo. E aquilo contra o que ele reagia eram 2000 anos de tradição judaica de oração que tornavam uma única palavra quase impossível de pronunciar. Imagine uma colina na Galileia. Não a versão turística, com ônibus e lojinhas de souvenir. A versão real, grama seca, rochas de basalto, o mar da Galileia brilhando ao longe como uma placa de estanho martelado, poeira subindo dos pés calçados com sandálias de algumas centenas de pessoas que caminharam, algumas por dias, para ouvir um rabino viajante de Nazaré falar sobre algo novo. O ano é por volta de 30 depois de Cristo. O rabino é Jesus, e a multidão acabou de pedir algo específico a ele. Não sobre milagres, não sobre o reino, sobre oração. Ensina-nos a orar, disseram eles, do jeito que João ensinou seus discípulos a orar. Esse pedido tem mais peso do que parece. A oração no mundo judaico do 1º século não era algo casual, era formal, decorada e ligada de perto ao templo em Jerusalém, que ficava cerca de 130 quilômetros ao sul de onde Jesus estava. Existiam as 18 bênçãos da Amidá, recitadas 3 vezes por dia. Existia o Shema, a grande confissão da fé judaica,
existiam os salmos. Existiam bênçãos antes das refeições, depois das refeições, antes do estudo, depois do estudo, ao ver um arco-íris, ao cheirar especiarias no fim do Shabat. A oração tinha uma forma, tinha regras, era antiga. E dentro desse mundo, Jesus abre a boca e diz algo que teria feito os ouvintes ficarem paralisados. Abu'um. Essa é a palavra que ele quase certamente usou. Não o pater grego, que é o que temos nos manuscritos. Jesus não pregava em grego. Ele falava aramaico, a língua do dia a dia da região, uma língua semítica aparentada com o hebraico, mas diferente dele, mais próxima do que você ouviria na cozinha do que na sinagoga. E, em aramaico, a palavra para pai, a formal, seria Abba. E a forma possessiva, nosso pai, era Abu'um. Agora é aqui que fica interessante. Abba não era a palavra formal, sacerdotal e distante para uma figura paterna. Era íntima, era familiar. Alguns estudiosos a descreveram, um pouco de modo impreciso, como algo próximo de papai, embora a maioria agora concorde que essa é uma simplificação exagerada. Uma tradução melhor seria algo como querido pai, ou o modo como um filho adulto se dirigiria ao próprio pai com carinho, mas também com respeito. Era a palavra que uma criança aprendia primeiro. Era a palavra que um homem adulto usava quando o pai estava morrendo no quarto ao lado. E Jesus está dizendo a essa multidão, nessa colina, para usar essa palavra quando falar com o Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus cujo nome era tão sagrado que o sumo sacerdote só o pronunciava uma vez por ano, no dia da expiação, na câmara mais interna do templo, e a multidão caía de rosto no chão quando ele o falava. Esse Deus, Abba. Você precisa sentir como isso era estranho. Em toda a Bíblia hebraica, Deus é chamado de Pai cerca de 15 vezes, e sempre em um sentido comunitário, nacional, como o Pai de Israel. Nenhuma vez, nenhuma única vez, há registro de um indivíduo comum orando a Deus diretamente usando o íntimo meu Pai. Isso não é um detalhe cultural qualquer, era quase impensável. Deus era o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Rei do Universo. Você se aproximava dele com temor e reverência, você não se sentava no colo dele. Jesus derruba esse muro com a primeira palavra, mas tem mais. Ele não diz meu pai, ele diz nosso pai. Esse possessivo plural faz um trabalho teológico enorme em uma única sílaba. Ele diz a cada pessoa naquela multidão que elas se aproximam de Deus não como suplicantes isolados, mas como uma família. O pescador ao lado do cobrador de impostos, o fariseu ao lado da prostituta, o centurião romano, se por acaso estivesse ouvindo do canto da multidão, ao lado do zelote que queria vê-lo morto, todos eles dizendo nosso. Essa palavra torna impossível rezar essa oração enquanto se odeia a pessoa ao lado. Você não pode dizer nosso pai e querer dizer meu, não deles. A própria gramática não permite. E então Jesus acrescenta a frase seguinte, uma das mais mal compreendidas da oração toda. Que estás nos céus. A gente ouve isso hoje e imagina Deus lá em cima, em algum lugar acima das nuvens, num trono, distante, fisicamente longe. Não é isso que a palavra original significa. A expressão em aramaico, deboashmaiá, e a expressão em grego, o entuas ouranoá, não apontam para um lugar num mapa cósmico. A palavra shmaiá, em aramaico, e ouranoás, em grego, está no plural. Céus, não céu. E na visão de mundo semítica antiga, os céus não eram tanto um lugar quanto um estado de ser, uma dimensão. O plano onde a plenitude da presença divina existe. Alguns estudiosos do aramaico antigo argumentaram que a expressão carrega o sentido do Pai que está em toda parte, cuja presença preenche todas as dimensões. Não um Pai num trono olhando para baixo. Um Pai que está presente em cada lugar onde sua realidade se manifesta por inteiro. Pense no que isso faz com a oração. Você não está gritando para o céu. Você está falando com alguém que está mais perto de você do que o seu próprio fôlego.
Alguém cujo reino, como veremos daqui a alguns minutos, é descrito como estando aqui e chegando ao mesmo tempo. Alguém que não está lá longe, mas em todas as direções ao mesmo tempo. A linha de abertura, nas línguas originais, faz três coisas ao mesmo tempo. Ela redefine quem Deus é. Ela redefine quem você é, como parte de um nosso, e redefine o espaço entre você e Deus, de uma distância infinita para nenhuma distância. Abun de Boash Maya. Você poderia passar uma hora inteira apenas com essas duas palavras, e Jesus está só começando. Porque existe um motivo pelo qual ele começou a oração desse jeito, e não é sentimental. A oração, do modo como ele está prestes a ensinar, não é uma lista de desejos. Não é uma cerimônia. É um relacionamento sendo restaurado em tempo real. Cada palavra que vem depois se apoia na intimidade que essa primeira palavra estabelece. Se você não entende o Abba direito, o resto da oração não funciona. E aqui está a parte da qual quase ninguém fala. Na versão de Lucas dessa mesma oração, no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, a abertura é ainda mais surpreendente. Lucas não diz nosso Pai que estás nos céus. Lucas diz, simplesmente, Pater, Pai. Só isso. Uma palavra. O que sugere fortemente que quando Jesus ensinou essa oração, a primeira palavra foi apenas Abba. Só isso. Esse foi o choque. E o Evangelho de Mateus, mais tarde, deu um pouco mais de formalidade ao texto para um público judaico-cristão que esperava um pouco mais de cerimônia. Mas no nível do chão, no nível da Galileia, Jesus abriu a boca e disse uma palavra, e isso mudou para sempre a maneira como uma pessoa podia falar com Deus. Abba. Agora segure essa palavra na sua cabeça, porque o que vem a seguir só faz sentido se você entender com quem ele está te ensinando a falar. A segunda linha da oração é aquela em que as pessoas se desligam. Seja sincero. A maioria de vocês já disse essa linha 10.000 vezes na vida e não saberia me explicar o que ela significa. Santificado seja o teu nome. Parece religioso. Parece antiquado. Parece o tipo de coisa que as pessoas dizem na igreja porque foram ensinadas a dizer na igreja. E é essa linha que esconde uma das ideias mais radicais que Jesus ensinou. Porque, se eu te dissesse agora que essa linha é, na verdade, um desafio direto a como você vive a sua vida, e não uma frase poética sobre a santidade de Deus, você provavelmente ia querer saber por quê. Então, deixe eu te mostrar. Vamos começar com a palavra nome. Em português, um nome é uma etiqueta. É o que os seus pais escreveram na sua certidão de nascimento. É como seus amigos te chamam. Se o seu nome é João, você é João, mas continuaria sendo você mesmo se tivessem te chamado de Miguel. O nome é separável da pessoa. Não era isso que um nome significava no mundo semítico antigo. A palavra hebraica para nome é Shem. E Shem não significava uma etiqueta. Significava a essência, a reputação, o caráter, a identidade, a própria presença de uma coisa. Conhecer o Shem de algo era conhecer o que aquilo era em seu núcleo. Falar seu Shem era invocar sua realidade. Quando a Bíblia hebraica fala do nome de Deus estar em um lugar, ela está falando da presença real de Deus estar naquele lugar, não de uma plaquinha pendurada na porta. É por isso que os 10 mandamentos incluem uma proibição contra tomar o nome do Senhor em vão. Esse mandamento não é sobre praguejar. É sobre invocar a realidade de Deus de forma descuidada. Tratar a realidade suprema do universo como uma palavra qualquer. Arrastar o que é sagrado para o que é banal. E no caso do Deus de Israel, isso ficava ainda mais intenso. Deus havia revelado seu nome pessoal a Moisés na sarça ardente. 4 letras hebraicas. Yod, He, Vav, He. YHWH. O tetragrama. E esse nome específico, era considerado tão sagrado que, na época de Jesus, nenhum judeu observante o pronunciaria em voz alta. Quando você estava lendo a Torá e chegava a essas 4 letras, dizia Adonai no lugar, que significa Senhor. O nome de Deus era literalmente impronunciável.
E Jesus está numa colina ensinando as pessoas a rezarem: santificado seja o teu nome. Agora, o que significa santificado? A palavra grega é hagiasteto. Ela vem da raiz hagios, de onde vem a palavra santo. Mas, nessa frase, não é um adjetivo, é um verbo. E está em uma forma gramatical muito específica, quase impossível de traduzir de forma limpa para o português. É o que os gramáticos gregos chamam de imperativo aoristo passivo, que é um monte de sílabas para dizer o seguinte: isso é um comando, dirigido a Deus, pedindo que algo seja tornado santo. E o tempo não é apenas de uma vez, mas de um estado contínuo que começa agora e continua. De maneira aproximada, se você tentasse desdobrar, que o teu nome seja tornado santo, que seja reconhecido como santo, que seja tratado como santo, que seja estabelecido como santo para sempre, começando agora mesmo. Mas por quem? Essa é a pergunta que muda a oração inteira. Alguns estudiosos argumentaram que a voz passiva aqui é o que às vezes se chama de passiva divina, um recurso literário judaico comum em que o verdadeiro sujeito é o próprio Deus, escondido pela gramática por reverência. Nessa leitura, a linha significaria: Deus, faze com que teu próprio nome seja reconhecido como santo. Mas outros apontaram algo bem mais desafiador. Se o nome de Deus já é santo em si mesmo, por que seria necessário pedir que fosse tornado santo? O nome de Deus não se torna mais ou menos sagrado dependendo de os seres humanos o reconhecerem. A santidade de Deus não depende do nosso reconhecimento. Então, o que está sendo pedido? A leitura mais convincente é essa. A oração está pedindo que o nome de Deus, ou seja, a essência de Deus, o caráter de Deus, a realidade de Deus, seja tratado como sagrado no modo como vivemos e por meio dele. Que a reputação de Deus na terra seja honrada pelas ações das pessoas que dizem conhecê-lo. O que significa que essa linha não é apenas um enfeite cerimonial, é um compromisso. Quando você diz santificado seja o teu nome, você está dizendo, na prática, que a minha vida não seja o motivo pelo qual alguém pensa menos de ti. Que o modo como eu trato o meu próximo, o modo como falo com meus filhos, o modo como lido com meu dinheiro, o modo como perdoo um inimigo, seja um reflexo que honra o teu caráter, em vez de distorcê-lo. Leia isso de novo se precisar. Porque é isso que essas 5 palavras em português estão de fato pedindo. Existe um ensinamento rabínico que remonta pelo menos ao 2º século e que traça exatamente essa linha. Ele se chama Kiddush Hashem, que literalmente significa a santificação do nome. E, no pensamento judaico, Kiddush Hashem é o que acontece quando a vida de uma pessoa, sobretudo em momentos de pressão ou dificuldade, traz honra a Deus. Seu oposto, Shilul Hashem, a profanação do nome, é o que acontece quando uma pessoa que se diz devota age de um jeito que envergonha o Deus que ela diz servir. Jesus, que teve formação rabínica, conheceria esse quadro por dentro. E ele o coloca na 2ª linha da oração, logo depois de Nosso Pai. Quase imediatamente depois de estabelecer intimidade com Deus, ele estabelece responsabilidade diante de Deus. Os dois andam juntos. Não dá para ter um sem o outro. É por isso que a versão aramaica antiga dessa linha, Net Kadash Shmak, tinha tanto peso quando foi falada pela primeira vez. Net Kadash vem da mesma raiz do hebraico Kadosh, que significa santo, separado, apartado. É a mesma raiz que você encontra no Kadish, a oração judaica pelos mortos, que começa com a expressão quase idêntica, Yit Gadal, V'yit Kadash, Shmei Rabba. Engrandecido e santificado seja o seu grande nome. Essa oração, o Kadish, seria familiar a qualquer judeu que ouvisse Jesus. Ele está deliberadamente ecoando essa oração. Ele está pegando o quadro da reverência judaica pelo nome de Deus e o remoldando em algo pessoal. Algo que você diz não só em funerais, não só na sinagoga, mas todos os dias, à sua mesa, no seu trabalho, no silêncio antes de dormir. Santificado seja o teu nome. Que a tua realidade seja tratada como real. Que o teu caráter se reflita no meu.
que o modo como eu vivo seja um argumento a teu favor e não um argumento contra ti. É isso que essas palavras estão pedindo, e a maioria de nós nunca as disse com essa intenção. Estamos 2 linhas dentro dessa oração, 2 linhas. E as paredes entre o que dizemos e o que pensávamos estar dizendo já começam a cair. Mas é aqui que as coisas realmente se abrem, porque a próxima linha é onde Jesus para de perguntar sobre Deus e começa a perguntar sobre o futuro. E quando olhamos para a palavra grega que ele usou, descobrimos que ele não estava pedindo algo para o qual nós vamos. Ele estava pedindo algo que vem até nós. Toda cultura no mundo antigo tinha uma palavra para reino, mas a palavra que Jesus usou, Malkut em aramaico, Basileia em grego, não significava o que a gente costuma imaginar. Quando ouvimos reino, pensamos em um lugar, um território com fronteiras, uma área geográfica governada por um monarca, castelos, bandeiras, terras. Malkut não significa nada disso. Malkut é uma palavra hebraica e aramaica que significa o reinado ativo de um rei. Não é o território que o rei governa. É o fato de estar governando em si. É o que um rei está fazendo quando se senta no trono, toma decisões e distribui justiça. É mais verbo do que substantivo, mais movimento do que localização. Então, quando Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, ele não está pedindo um lugar para chegar. Ele está pedindo que uma realidade irrompa. Ele está pedindo que o reinado ativo de Deus, o jeito de Deus fazer as coisas, a justiça de Deus, a cura de Deus, a misericórdia de Deus, se torne presente no mundo de uma forma que ainda não é. E é aqui que a gramática grega faz algo notável. O verbo euteto é imperativo aoristo, terceira pessoa do singular. O mesmo tempo verbal que vimos em santificado, seja o teu nome. O sentido é que venha, que chegue, agora, e que continue vindo. Não é um pedido para um acontecimento distante no futuro. É um pedido para que algo comece a acontecer no momento presente e continue. Aqui está o motivo pelo qual isso importa especificamente para você. Se Jesus está ensinando uma oração em que o reino já está irrompendo, então cada vez que você disse essa oração na vida, você não estava pedindo algo para 2000 anos no futuro. Você estava pedindo para fazer parte de algo que está acontecendo agora, em você, no cômodo em que você está sentado, hoje à noite. Na verdade, no capítulo anterior do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, Jesus abre seu ministério público com uma frase muito específica. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. A palavra grega ali, endiken, significa que ele se aproximou, já está perto, está bem à porta. Jesus não está anunciando algo que virá daqui a 2000 anos. Ele está anunciando algo que acabou de chegar em sua própria pessoa, em seu próprio ensino, nas curas que ele fazia naquelas colinas da Galileia. O que significa que quando ele ensina essa oração, ele está ensinando as pessoas a orarem pela continuação e pela expansão de algo que, na visão dele, já tinha começado. Ele diz a elas, peçam mais do que vocês já estão vendo. É o que os teólogos chamam de tensão do já e ainda não nos evangelhos. O reino chegou em Jesus e o reino ainda está chegando em plenitude. E toda vez que você faz essa oração, você está de pé nessa tensão entre o que já irrompeu e o que ainda não chegou por completo. Mas então Jesus acrescenta uma segunda linha que dá forma à primeira. E em alguns manuscritos, principalmente os de Mateus, a linha diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos desmontar essa frase juntos. Seja feita a tua vontade. O grego é geneteto tu telema sou. A palavra telema significa vontade, desejo, propósito. É o que alguém quer de forma ativa. E geneteto está de novo naquela forma imperativa aoristo. Que aconteça, que venha a ser, que se realize. E a frase continua, assim na terra como no céu. Aqui está algo que quase ninguém percebe nessa frase. O grego é roseneurano kai epiges. Literalmente como no céu,
também na terra. Não o contrário. A realidade celestial é o padrão. A realidade terrena é onde se pede que esse padrão se torne visível. Esse pequeno detalhe faz algo profundo. Ele revela o que Jesus pressupunha sobre o próprio céu. O céu, no quadro dele, não era só um destino para os mortos. O céu era uma realidade em pleno funcionamento onde a vontade de Deus já se cumpria. De forma perfeita, contínua, sem resistência. E o objetivo da oração, toda a trajetória da oração, é pedir que essa mesma realidade em pleno funcionamento seja trazida para o mundo bagunçado, quebrado e resistente em que a gente vive de verdade. O que é uma oração radical, se você parar para pensar por mais de 5 segundos? Você está pedindo que o mundo onde crianças morrem de doenças que poderiam ser evitadas se pareça mais com a realidade em que a vontade de Deus se cumpre plenamente. Você está pedindo que o tribunal em que os inocentes são condenados se pareça mais com a sala do trono onde reina a justiça perfeita. Você está pedindo que a sua própria casa, o seu próprio casamento, a sua própria conversa de quarto com o seu cônjuge, a sua própria mensagem para o irmão com quem você está brigado, se pareçam mais com o céu, não menos, mais. A oração não está pedindo para fugir da terra, está pedindo para mudar a terra. E aqui, o aramaico antigo nos oferece algo que o grego perde. A versão em aramaico, Nehwei, Tsevianak, Aikana, de Boashmaya, Apa, Baarha, tem uma nuance que estudiosos como Neil Douglas Klotz argumentam trazer o sentido de que o teu desejo, o teu anseio, a intenção do teu coração dê fruto pela harmonia de todas as coisas criadas, no universo visível assim como no invisível. Essa é uma oração muito diferente de Deus. Faz o que tu quiseres. Essa é, Deus, que a intenção mais profunda do teu amor encontre o caminho até cada átomo do mundo visível, assim como já está entrelaçada no tecido daquilo que não conseguimos ver. Você começa a entender por que houve gente que passou a vida inteira nessa oração. Não é só um conjunto de frases religiosas, é uma visão de mundo. É um jeito de estar no universo. Toda vez que você diz essa linha, você está se alistando. Você está dizendo, me põe no fluxo daquilo que tu estás tentando fazer. Não apenas, faz o que queres sem mim, mais parecido com que a tua realidade apareça nas minhas mãos, nas minhas escolhas, no meu dia. Talvez esse seja o momento em que a oração deixa de ser algo que você recita e passa a ser algo que recita você. E agora Jesus faz algo que nenhum de seus ouvintes esperava. Depois de abrir o cosmos, depois de invocar o reino, depois de falar do céu e da terra, ele para e pede pão. Pão. Como uma mãe fazendo o jantar, como uma criança com fome. E, nessa palavra pão, ele está prestes a colocar a palavra mais estranha que já apareceu num texto antigo. Uma palavra que vai enroscar tradutores por 2000 anos. Uma palavra tão única que Orígenes, 600 anos antes de o inglês existir como língua, admitiria nunca tê-la encontrado em nenhum outro lugar de toda a literatura grega. Vamos voltar a Epiousion. Se você levar uma única coisa deste vídeo, lembre-se dessa palavra. É o mistério linguístico no coração do Pai Nosso. E é a razão pela qual teólogos e tradutores coçam a cabeça há 2000 anos sem nunca chegar a um acordo pleno. A linha, em português, é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Simples. Soa como uma oração pedindo comida suficiente. Soa como pedir a Deus para garantir que a despensa não vai estar vazia amanhã. Mas essa tradução de cada dia faz um trabalho silencioso enorme para esconder algo estranho. A palavra grega traduzida como de cada dia é epiousion. E epiousion é o que os linguistas chamam de hapax legomenon, que é um termo grego chique para uma palavra que aparece só uma vez em um conjunto de textos. Só que nesse caso é ainda mais extremo. Essa palavra praticamente não aparece em lugar nenhum da literatura grega, nunca. Ela aparece na versão da oração em Mateus, aparece na versão da oração em Lucas. E, essencialmente, é isso. Existe uma outra ocorrência possível,
em um fragmento de um documento de contabilidade doméstica do Egito, do século V, em que uma quantidade de pão foi descrita usando o que talvez fosse a mesma palavra. Mas esse fragmento foi perdido no século XX e sua existência é hoje contestada. Então, na prática, a palavra aparece no Novo Testamento e em nenhum outro lugar. Orígenes, um dos estudiosos bíblicos mais brilhantes do século III, escreveu em seu comentário sobre Mateus que tinha vasculhado os filósofos e dramaturgos gregos e não conseguia encontrar essa palavra em lugar algum. Ele concluiu que os autores dos evangelhos a tinham inventado para traduzir um conceito aramaico que não tinha equivalente em grego. Em outras palavras, o que quer que Jesus tenha dito de fato em aramaico era tão incomum que quando Mateus e Lucas tentaram passar para o grego, tiveram que criar uma palavra nova para conseguir. O que é impressionante. Que ideia Jesus estava expressando a ponto de exigir uma palavra totalmente nova? Vamos ver as possibilidades. Os estudiosos propuseram pelo menos 4 grandes interpretações de epiousion. A primeira interpretação, e a mais comum, é que ela vem da raiz grega ousia, que significa ser ou substância, combinada com o prefixo epi, que pode significar sobre ou para. Nessa leitura, epiousion significa algo como necessário para a existência ou para o nosso ser. O pão que nos mantém vivos. O pão que sustenta o nosso próprio ser. Não comida de luxo, não extravagância. O que precisamos para continuar existindo. Nessa leitura, a oração é: dá-nos hoje o pão de que precisamos para ser. Isso é lindo na sua simplicidade. É uma oração pelo essencial. Nem mais, nem menos. A segunda interpretação vem da expressão grega epiousa hemera, que significa o dia que vem. Nessa leitura, epiousion significa para amanhã ou para o dia que vem. Então a oração passa a ser: dá-nos hoje o pão para amanhã. O que, se você pensar bem, é um pedido surpreendente. Jesus está ensinando pessoas que viviam do que ganhavam a cada dia, trabalhadores diaristas que não sabiam se iam comer amanhã, a fazer uma oração de um tipo específico de confiança. Não é: dá-nos o pão de amanhã quando amanhã chegar, mas sim: dá-nos o pão de amanhã hoje. Ou seja, que hoje seja o dia em que eu deixe de ter medo do amanhã. Que eu tenha bem agora a certeza de que a minha necessidade futura já está atendida. Essa leitura se conecta diretamente a outra passagem do mesmo capítulo de Mateus, capítulo 6, em que poucos versículos depois, Jesus diz: não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então a segunda interpretação de epiousion ligaria a linha do pão à teologia contra a ansiedade do Sermão do Monte que está ao redor. A oração se torna uma prática espiritual contra o medo. A terceira interpretação é a mais carregada teologicamente, e é a que Jerônimo escolheu quando traduziu a Vulgata Latina por volta do ano 400. Jerônimo traduziu a palavra grega epiousion de 2 maneiras diferentes em suas próprias traduções latinas. Na versão de Lucas da oração, ele traduziu como quotidianum, que significa diário, e é daí que vem nossa tradição do pão de cada dia. Mas na versão de Mateus da oração, ele traduziu exatamente a mesma palavra grega como supersubstantialem, que significa supersubstancial, ou acima e além da substância natural. Jerônimo estava sugerindo, pelo menos na versão de Mateus, que o pão pedido não era um pão comum. Era algum tipo de pão espiritual. Um pão que transcendia o físico. E muitos comentaristas cristãos antigos, sobretudo nas tradições católica e ortodoxa, foram além e ligaram isso à Eucaristia, o pão da comunhão, o corpo de Cristo. Nessa leitura, a oração não está pedindo comida para comer, está pedindo sustento espiritual, está pedindo o próprio Deus. É por isso que a teologia católica e ortodoxa tem tratado essa linha como uma oração eucarística há séculos. Quando você reza pelo seu pão epiousion, você está, nessa tradição, orando para ser nutrido pela presença do próprio Cristo. A quarta interpretação é mais moderna.
e vem de uma análise cuidadosa do que Jesus talvez tenha dito em aramaico. Algumas tradições cristãs de língua aramaica preservam a frase como Hauvlan Latma de Sunkanan Yaomana, que alguns estudiosos traduzem como dá-nos o pão da nossa necessidade para hoje. Essa leitura fica entre a primeira e a segunda interpretações. O pão de que precisamos, não o pão que desejamos, só o que é necessário. Então, qual é a certa? A resposta honesta é que a gente não sabe. E essa ambiguidade talvez seja ela mesma o ponto. Aqui está o que eu quero que você reflita. Jesus, ensinando essa oração numa colina da Galileia, numa economia em que mais ou menos 90% da população era rural e vivia perto da linha da fome, escolhe exatamente o momento da oração em que se esperaria um pedido bem prático e coloca uma palavra que carrega pelo menos 4 significados possíveis. Todos verdadeiros, todos sobrepostos uns aos outros. Dá-nos hoje o pão de que precisamos para sobreviver fisicamente. Dá-nos hoje a certeza de que o pão de amanhã já está garantido. Dá-nos hoje o pão espiritual que transcende as nossas necessidades físicas. Dá-nos hoje a quantidade exata do que é necessário para o nosso ser. Todas essas leituras podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, e é por isso que essa linha não é, na verdade, uma lista de compras. É uma teologia inteira da dependência, condensada em 8 palavras. E eu quero apontar outra coisa. A palavra dá está no imperativo. É um comando. Jesus está nos ensinando a comandar Deus para que nos dê o pão. Isso deveria fazer você parar. No mundo antigo, você não dava ordens a divindades. Você as suplicava, trazia sacrifícios. Dizia por favor de 15 maneiras diferentes. E aqui Jesus nos ensina a chegar diante do Pai, que está mais perto do que o nosso próprio fôlego, e dizer: dá, não, se agradar a vossa majestade, e se formos dignos, e se achares apropriado. Só, dá. Essa forma direta só é possível por causa da primeira linha, por causa de Abba. Você só pode comandar pão de um pai que já reivindicou você como filho. Você não pode comandar pão de uma divindade distante. Você pode pedir pão ao Pai. Toda a arquitetura da oração começa a se revelar. A intimidade da linha 1 te dá o direito de comandar na linha 4. A reverência da linha 2 te dá a humildade para aceitar o que vier. O anseio cósmico da linha 3 te dá a sabedoria de saber que o seu pão faz parte de uma refeição muito maior. As linhas não estão só uma ao lado da outra. Elas se sustentam mutuamente. E isso nos leva à parte mais penetrante da oração. Porque, se as primeiras 4 linhas eram sobre Deus e sobre as nossas necessidades, a próxima linha é sobre nós, sobre o que devemos, sobre o que não conseguimos pagar, sobre o que precisamos soltar antes de podermos ser soltos. Mas antes, uma pausa rápida. Se essa história da palavra inventada está te deixando de queixo caído, espera até ouvir o que acontece quando Jesus usa a palavra dívida em vez de pecado na próxima linha. Se você quer que este canal continue a se aprofundar em coisas como essa, toca em inscrever-se. Ninguém está nos contando isso do púlpito. Vamos continuar. Certo. Onde estávamos? É aqui que a coisa fica desconfortável. Toda tradução em português dessa linha precisa fazer uma escolha. E não importa a escolha que os tradutores façam, algo sempre se perde. Algumas traduções trazem: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a versão com que a maioria dos católicos cresceu, e é a mais próxima da tradição do livro de oração comum. Outras traduções trazem: perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que pecam contra nós. Isso está mais perto da versão de Lucas da oração e das traduções ecumênicas modernas. E outras traduções trazem: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É o que a tradição presbiteriana e reformada costuma dizer. E é, de longe, a tradução mais literal do grego em Mateus. Porque o grego em Mateus não deixa dúvida. A palavra é opheilemata. E opheilemata não significa pecados.
não significa ofensas, significa dívidas. Dívidas financeiras. O que você deve. Lucas, por outro lado, usa uma palavra um pouco diferente, hamartias, que sim significa pecados. Mas, no mesmo versículo, Lucas também usa a palavra ofeilonte, aquele que deve, para descrever a pessoa que devemos perdoar. Então, mesmo na versão de Lucas, a linguagem de dívida está embutida no texto. Agora, aqui está a pergunta. Jesus queria dizer dívida financeira literal, ou queria dizer pecado, ou queria dizer algo maior do que os dois? A resposta, com base no aramaico que Jesus quase certamente usava, é sim. Aos três. Ao mesmo tempo. A palavra aramaica é roba. E roba é uma palavra bela e complexa que significa ao mesmo tempo dívida financeira e falta moral. No pensamento aramaico do primeiro século, o pecado não era pensado, em primeiro lugar, como quebrar uma regra. Era pensado como contrair uma dívida. Quando você fazia algo errado, você devia. Devia à pessoa que tinha ferido. Devia à comunidade. E, por fim, devia a Deus. É por isso que, no livro de Levítico, o sistema de sacrifícios é descrito em linguagem transacional. Você leva um cordeiro ao templo porque tem uma dívida a pagar. O conceito hebraico de expiação não é só sobre estar arrependido, é sobre acertar as contas. Então, quando Jesus ensina seus seguidores a orarem para que seu roubo seja perdoado, ele está pedindo que a conta inteira seja apagada. Toda a dívida literal, toda a falta moral, toda a obrigação acumulada. E isso teria atingido as pessoas de um jeito muito diferente na Galileia do primeiro século do que atinge quem está na sala de estar hoje em dia. Porque, na Galileia do primeiro século, a dívida esmagava. Sob a ocupação romana, o peso dos impostos sobre os camponeses rurais era enorme. Estimativas de historiadores como Joséfo e de estudiosos modernos como John Dominic Crossan e Richard Horsley sugerem que um agricultor da Galileia podia pagar tranquilamente entre 40% e 60% da sua colheita em várias formas de imposto e tributo: imposto romano, imposto herodiano, imposto do templo, dízimo, imposto ao proprietário se você fosse arrendatário, o que era, na prática, a situação da maioria dos galileus do campo, porque as terras dos antepassados tinham sido cada vez mais concentradas em grandes propriedades. E quando você não conseguia pagar, você pedia emprestado. E quando não conseguia pagar a dívida, você perdia a terra. E quando perdia a terra, perdia a identidade. Porque naquela cultura, a terra não era só uma fonte de renda. A terra era a sua herança da aliança com Deus. A terra era quem você era como israelita. Perder a terra dos antepassados era ficar arruinado tanto espiritual quanto economicamente. Na época em que Jesus está ensinando essa oração, havia aldeias inteiras em que a maioria das famílias devia a proprietários ausentes. A servidão por dívida era generalizada. Se você deixasse de pagar, seus filhos podiam ser vendidos como escravos para quitar o que você devia. Historiadores documentaram que a dívida foi um dos principais motores da revolta judaica contra Roma, que acabaria estourando cerca de 40 anos depois do ministério de Jesus, no ano 66 depois de Cristo. Nessa realidade, Jesus ensina as pessoas a pedirem a Deus que perdoe suas dívidas. E é aqui que a oração se torna algo do qual quase ninguém fala. Porque o que Jesus ensina, no meio da Galileia ocupada pelos romanos, é uma forma de revolução econômica silenciosa. Ele não está falando só de perdão espiritual. Ele está falando de todo um sistema social. E se você entender o que ele está fazendo aqui, entende por que os romanos acabaram decidindo que ele era perigoso demais para continuar ensinando. E então ele faz mais uma coisa. Ele liga o vertical ao horizontal. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse, assim como faz um trabalho teológico enorme. Em grego é hos, e pode significar do mesmo modo que ou na mesma medida que. O que significa que a oração está pedindo que Deus nos perdoe com a mesma medida e da mesma maneira com que perdoamos as pessoas que nos devem. Isso deveria te apavorar.
Leia de novo. Você está pedindo a Deus para te medir pela sua própria régua. Jesus enfatiza isso tão fortemente que faz algo incomum em relação à oração. Logo depois de ensiná-la, em Mateus capítulo 6, versículo 14, ele para e faz um comentário sobre essa única linha. Ele diz: "Pois, se perdoarem aos outros as suas ofensas, o Pai Celestial também os perdoará. Mas, se não perdoarem aos outros as suas ofensas, tampouco o Pai perdoará as ofensas de vocês." Essa é a única linha da oração que Jesus para explicar. Ele não explica o pão, não explica o reino, não explica a tentação, mas ele interrompe o sermão para garantir que os ouvintes entendam essa parte, porque é a única linha em que a nossa participação é essencial. A disposição de Deus para te perdoar está atada à sua disposição para perdoar os outros. E não é coincidência que esse ensinamento caia bem no meio da Galileia do primeiro século, no contexto econômico de uma dívida rural gigantesca. Jesus não está apenas fazendo uma consideração espiritual. Ele está ensinando um modo inteiro de desatar o sistema social que esmagava seus ouvintes. Em uma economia em que toda relação era mediada pela dívida, soltar seus devedores era uma pequena revolução. Era reintroduzir a graça em um sistema que tinha sido reduzido à contabilidade. Existe um conceito judaico do qual Jesus quase certamente se apropriava aqui, chamado Iovel, ou jubileu. A cada 50 anos, segundo Levítico capítulo 25, todas as dívidas deveriam ser perdoadas, todos os escravos deveriam ser libertados, e toda a terra dos antepassados deveria voltar aos donos originais de cada tribo. O jubileu era o botão de reset econômico embutido em Israel. Era o mecanismo pelo qual nenhuma família podia ficar presa para sempre na pobreza por causa de dívidas das quais não podia escapar. No primeiro século, o jubileu tinha caído praticamente em desuso. As dívidas continuavam se acumulando. A terra continuava concentrada. E Jesus, no meio do Pai Nosso, planta um pequeno jubileu dentro da oração diária de cada um dos seus seguidores. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Ele está nos pedindo para nos tornarmos o jubileu, todos os dias, em nossos próprios relacionamentos. E é por isso que, se você parar para pensar de verdade nessa linha, ela é uma das frases mais difíceis de toda a literatura religiosa. Está sendo pedido que você solte. Não porque a pessoa mereça, não porque a pessoa tenha ganhado isso, não porque a pessoa tenha pedido desculpas, simplesmente porque você também carrega uma dívida que não consegue pagar. E o único jeito de o sistema inteiro parar de esmagar todo mundo é a graça começar a fluir na horizontal, além da vertical. E é por isso que tantos de nós pulam essa linha. Não em voz alta. Nós dizemos: mas você não consegue rezar essa oração com sinceridade enquanto está mentalmente redigindo a mensagem passivo-agressiva que planeja mandar hoje à noite. Você não pode dizer perdoa-nos enquanto ainda está montando a acusação contra o seu irmão dentro da cabeça. As palavras não param em pé. Jesus sabia disso. E quando fazemos isso, segundo o próprio homem que ensinou essa oração, estamos pedindo a Deus que nos dê exatamente a graça que estamos nos recusando a dar. Se essa linha nunca te atingiu, senta com ela agora. Porque Jesus está fazendo uma cirurgia aqui. Ele está te dizendo que a ferida que você não consegue soltar é exatamente a ferida que está bloqueando a sua própria cura. Não como um tipo de punição, como uma descrição de como o perdão funciona. Ele se move nas duas direções, ou em nenhuma. E é aqui que fica o centro emocional da oração. É por isso que, em toda língua, em todo século, em todo ramo da igreja, essa é a linha que faz as pessoas pararem de repente. Porque Jesus está nos pedindo para nos tornarmos parecidos com o Deus a quem estamos pedindo misericórdia. E Ele está nos dizendo que não conseguimos rezar essa oração com sinceridade até começarmos. Em 2019, o Papa Francisco aprovou publicamente uma mudança na versão italiana do Pai Nosso. A mudança foi nessa linha. Especificamente na frase, e não nos deixeis cair em tentação.
A tradução italiana usada durante séculos era non si indurre in tentazione, que literalmente significa não nos induzas à tentação. A nova tradução é non abandonarsi alla tentazione, que significa não nos abandones à tentação. Isso não é uma edição pequena, é uma correção teológica. E a razão pela qual o Papa aprovou foi porque, na visão dele, as traduções tradicionais em inglês e em latim distorcem o que Jesus realmente queria dizer. Deus, ele argumentou, não induz as pessoas à tentação. Sugerir o contrário contradiz o caráter de Deus revelado no restante do Novo Testamento. Um pai não conduz seus filhos para uma armadilha. Então, o que essa linha está de fato dizendo? O grego é kaime aisenenkes remas eis peirasmon. Vamos ver palavra por palavra. Peirasmon é o substantivo que traduzimos como tentação. Mas a palavra grega peirasmos não significa, em primeiro lugar, o convite para fazer algo errado, que é o que tentação implica no português moderno. Peirasmos significa uma provação, um teste, um crisol. O tipo de situação em que o caráter verdadeiro de uma pessoa se revela sob pressão. No Novo Testamento, a palavra é usada dos dois modos. Às vezes significa o puxão em direção ao pecado, mas muitas vezes significa algo mais parecido com uma provação severa que põe a fé de uma pessoa à prova. É a palavra usada no livro de Tiago, capítulo 1, em que o autor diz: "Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações." Mesma palavra. E ali claramente não significa tentação, significa sofrimento, provação. Então, quando Jesus ensina essa linha, ele não está necessariamente só pedindo a Deus que nos afaste do desejo de pecar. Ele pode estar pedindo algo maior. Pode estar pedindo que sejamos poupados do tipo de provação severa, que abala a fé e testa o caráter, capaz de quebrar uma pessoa. Agora, o verbo. Aisenenkes, da raiz eisferô, significa trazer para dentro ou conduzir para dentro. O tempo é aoristo ativo subjuntivo, com a negação miantes. Isso produz uma construção que os gramáticos chamam de subjuntivo proibitivo. É, em essência, um pedido forte. De maneira aproximada, não nos leves para, não nos conduzas para, não nos carregues para. Então o grego literal é, não nos leves à provação. Agora, será que Deus conduz pessoas à provação no Novo Testamento? Existe um exemplo bem óbvio. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, bem no começo do ministério público de Jesus, o texto diz: "Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo." A palavra grega para tentado ali é a forma verbal de peirasmon. O Espírito de Deus conduz Jesus ativamente a um peirasmos, a uma provação, a um teste. Então não é que Deus nunca leve as pessoas a provações? Às vezes ele leva. Às vezes a provação faz parte do treino. Às vezes o sofrimento faz parte do caminho. Mas Jesus está nos ensinando a rezar com sinceridade que preferiríamos não estar naquele lugar, se puder ser evitado. Ele está nos ensinando a humildade para dizer: "Eu sei que talvez eu não passe nesse teste. Sei que sou mais fraco do que penso que sou. Por favor, se puder ser evitado, não me coloques em uma situação em que a minha fé possa se quebrar." Existe uma oração judaica da manhã que é notavelmente parecida com essa linha. Chama-se Yehi Ratzon, e uma de suas linhas diz, em hebraico: "Seja a tua vontade, Senhor nosso Deus e Deus de nossos pais, tornar-me familiar com a tua Torá e ligar-me aos teus mandamentos, e não me leves ao poder do pecado, nem ao poder da transgressão e da iniquidade, nem ao poder da tentação, nem ao poder da vergonha." Essa oração estava em uso na liturgia judaica muito antes de Jesus, e sua forma é quase idêntica à linha do Pai Nosso. Não me leves para. Jesus se apoia em uma tradição bem estabelecida de oração humilde e sincera, que reconhece a fragilidade humana e pede para não ser testado além da capacidade. E então, o pedido final: "Mas livra-nos do mal." Aqui, de novo, o português esconde algo.
O grego é alahissairemas apotouponerou. E essa expressão touponerou é uma forma genitiva singular que pode ser traduzida tanto como o mal em abstrato, ou seja, o conceito geral de maldade, quanto como o maligno, ou seja, um ser específico. A maioria dos estudiosos modernos concorda que a gramática pende para a leitura pessoal. Livra-nos do maligno. O que não é nada abstrato. Jesus está ensinando seus seguidores a pedirem proteção contra um antagonista específico. Na visão de mundo dele, o mal não era só uma característica infeliz do universo. O mal tinha um rosto, o mal tinha uma vontade. O mal trabalhava ativamente contra a vontade de Deus e os seres humanos precisavam de proteção. Vale a pena também parar no verbo rizai. Ele vem de uma raiz que significa puxar para si, arrancar do perigo, resgatar puxando para perto. É o verbo que você usaria para descrever um pai arrancando um filho do caminho de uma carroça que vem vindo. É protetor, é íntimo, é paterno. Então, a última linha da oração, antes da doxologia, diz mais ou menos: não nos leves para lugares em que a nossa fé possa se quebrar. Em vez disso, nos puxa para perto de ti, para fora do alcance daquele que quer nos destruir. Essa é uma oração muito diferente do português educado e formal que costumamos recitar. É a súplica de um filho que sabe o quanto é fraco e o quanto o inimigo é forte e o quanto o perigo é urgente. E agora chegamos ao fim da oração. Mas antes disso, precisamos falar da última linha que a maioria de nós cresceu dizendo e do fato de que Jesus quase certamente não a disse. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Essa linha se chama doxologia. E, se você for ler os manuscritos gregos mais antigos do Evangelho de Mateus, os do século IV em diante, a doxologia não está lá. Não aparece no Códice Sinaítico. Não aparece no Códice Vaticano. Não aparece na Vulgata que Jerônimo traduziu no fim do século IV. Ela aparece em manuscritos mais tardios e é usada em um antigo documento litúrgico cristão chamado Didaquê, um texto de ensino cristão do primeiro século ou do início do segundo, mas em uma forma um pouco diferente. A maioria dos estudiosos modernos concorda que a doxologia foi acrescentada mais tarde, provavelmente pelo uso litúrgico dos primeiros cristãos, como uma conclusão apropriada para uma oração que era falada em voz alta nas reuniões. Quase certamente não fazia parte do que Jesus originalmente ensinou na colina. É um acréscimo bonito. Ele capta o instinto teológico de que uma oração deve terminar devolvendo tudo a Deus. Mas é um acréscimo humano. É por isso que, em algumas tradições cristãs, sobretudo a católica romana, a doxologia ou não é incluída na oração ou é colocada separada do texto original. E é por isso que, nas tradições protestantes, sobretudo nas que enfatizam a sola escritura, a doxologia costuma ser incluída, porque estava na versão do rei Jaime, que se baseava em manuscritos que já a continham. Nenhuma das tradições está errada. Mas vale saber que, quando você diz essas últimas palavras, você está participando de um instinto litúrgico de 1900 anos e não recitando algo que Jesus tenha ensinado. E esse instinto em si, de continuar devolvendo a glória a Deus, de manter o reino no centro, está profundamente de acordo com tudo o mais que a oração ensina. Volte comigo à colina. A multidão vem ouvindo. Alguns já ouvem há horas. O sol começa a se inclinar a oeste sobre o mar da Galileia. Os barcos de pesca estão voltando. A poeira no ar vai ficando dourada. E Jesus acabou de terminar de ensiná-los a orar. Olha o que ele fez. Ele abriu com uma única palavra, Abba, que derrubou o muro entre eles e o Deus que eles achavam que precisavam temer. Ele pediu que tornassem sagrada a realidade de Deus por meio do jeito como viviam. Ele deu a eles um jeito de participar da chegada do reinado ativo de Deus, ali mesmo, no meio da ocupação romana, no meio das dívidas, no meio de tudo o que parecia não estar como deveria estar. Ele deu a eles uma palavra para o pão de cada dia que era tão precisa, tão cheia de camadas, que a gente ainda discute o que ela significa 2000 anos depois. E nessa palavra,
condensou uma teologia inteira da dependência. Ele os fez olhar para as próprias dívidas e disse que a única saída da conta era perdoar as pessoas que lhes deviam. Ele os ensinou a pedirem, com sinceridade, que fossem poupados de testes que talvez não pudessem suportar e que fossem puxados para perto por um pai que via o perigo que eles não viam. E ele fez tudo isso em cerca de 60 segundos de ensino, em uma única oração, em uma linguagem que uma criança conseguiria decorar. Essa é a oração que já foi recitada mais vezes do que qualquer outra frase da história humana. Foi dita em catedrais de pedra e em celas de prisão. Foi dita por soldados antes de batalhas e por mães sobre berços. Foi dita em latim, em aramaico, em suaíli, em mandarim e em todo o dialeto de todo o continente. Foi dita em casamentos e em funerais, e no exato momento em que alguém não sabia mais o que dizer. E o que eu espero que você leve deste vídeo é que o tempo todo, cada vez que ela foi dita, ela estava fazendo alguma coisa. Estava remodelando a pessoa que a rezava. Não porque seja uma fórmula mágica, porque é o ensaio de todo um modo de ser humano. Você não apenas diz a oração, com o tempo, diz você. Toda vez que você usa a palavra Abba, você está sendo treinado para ver Deus como íntimo, não distante. Toda vez que você diz santificado seja o teu nome, você está sendo treinado para viver uma vida que reflete, em vez de distorcer, o Deus que diz seguir. Toda vez que você diz venha o teu reino, você está sendo alistado na chegada de uma realidade melhor. Toda vez que você diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você está sendo treinado para sair da ansiedade que diz que você precisa acumular o futuro. Toda vez que você diz perdoa-nos assim como nós perdoamos, você está sendo convidado a soltar alguém a quem você vem se agarrando. Toda vez que você diz não nos deixes cair em tentação, você está sendo mantido sincero sobre a sua própria fraqueza. Para isso servia a oração. Para isso ela sempre serviu. Não um ritual religioso, uma reforma diária da pessoa que a diz. Então, da próxima vez em que você a rezar, e isso pode ser hoje à noite no fim deste vídeo, antes de dormir, tenta o seguinte: diz devagar. De verdade, devagar. Dá um segundo inteiro para cada palavra. Sente primeiro o Abba. Sente como uma palavra que o seu pai reconhece. Depois passa para a próxima palavra, só quando realmente for sentir o que ela diz. E quando chegar à linha do perdão, se um nome surgir na sua cabeça, não passa por cima. Esse é o nome que a oração está tentando te ajudar a soltar. Você reza essa oração a vida inteira, e ela vem trabalhando em silêncio dentro de você. Quer você tenha percebido ou não, quer você tenha acreditado ou não. Uma última coisa antes de você ir. Em 1945, em uma caverna no deserto egípcio perto de uma cidade chamada Nag Hammadi, um camponês árabe chamado Muhammad Ali al-Saman estava cavando em busca de adubo e bateu em um grande jarro de barro selado. Dentro dele estavam 13 códices encadernados em couro, evangelhos que ninguém tinha lido em 1500 anos. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade. Textos que os primeiros concílios da Igreja tinham decidido deixar de fora da Bíblia e que tinham sido enterrados na areia para serem escondidos da destruição. E, no Evangelho de Tomé, uma das características mais estranhas é o que não está lá. Jesus não ensina o Pai Nosso. Ele não está nesse Evangelho, nenhuma palavra dele. O que isso significa? A gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Mas a pergunta com a qual eu quero te deixar hoje à noite é esta. Se uma única palavra dessa oração significa algo diferente do que você achava que significava, se Abba não é distante, e Epiousion não é diário, e perdoa-nos não é uma fórmula, mas um espelho, então quantas outras orações você já rezou na vida sem saber o que estava dizendo de verdade? Foi isso que Jesus colocou nas suas mãos naquela colina, 2000 anos atrás. Uma oração que continuaria fazendo seu trabalho em silêncio, muito depois que as multidões voltassem para casa e o sol se pusesse sobre a Galileia e o mundo seguisse em frente.
Ela continua fazendo o seu trabalho em você. Se este vídeo te ajudou a enxergar algo nessa oração que você nunca tinha visto, inscreva-se. Este canal existe para voltar às línguas, voltar ao contexto, voltar ao que essas palavras antigas de fato queriam dizer e trazê-las para o cômodo em que você está sentado hoje à noite. Tem outro vídeo aparecendo na tela agora que se aprofunda na descoberta de Nag Hammadi. É o próximo passo natural, a partir de onde este acabou de parar. O que quer que tenha te trazido aqui, obrigado por ficar até o fim. Isso diz algo sobre você. Agora, vai rezar a oração de novo, devagar, dessa vez. Você sabe o que ela significa.